Bom, voltando então, nós estamos aqui com o Dr. Eduardo Poloni, médico nutrólogo, especialista em emagrecimento, estética e atividade física. E agora eu vou fazer uma pergunta para ele, para exemplificar para a gente que está assistindo, para você que está assistindo, eu que estou aqui do lado. Dr. Eduardo Poloni, vamos dar um exemplo de um caso que o senhor tenha passado, para que as pessoas tenham noção de como é que é o seu procedimento, tendo em vista um paciente com um perfil específico. Bom, vamos considerar então uma pessoa que está acima do peso, um paciente do sexo masculino, meia-idade, que está acima do peso, tem um acúmulo de gordura na região abdominal bem pronunciado, né? A primeira etapa, logo depois da entrevista, da anamnese, né, e do exame físico, que são os passos iniciais de uma consulta, nós fazemos uma estratificação de risco, né? Eu vejo em qual categoria que o paciente se enquadra para determinar quais exames complementares possam ser necessários para enquadrar ele, para rastrear algumas outras doenças aí que eventualmente ele possa estar apresentando e não saiba, né? Porque a maior parte dessas doenças metabólicas são doenças silenciosas, vão se manifestando lentamente sem dar nenhum sintoma. E nós solicitamos alguns exames laboratoriais, é feita uma análise computadorizada da composição corporal, né? Porque, como nós já conversamos, o percentual de gordura é um dado muito importante, não interessa simplesmente que o paciente perca peso, ele tem que perder gordura, né? Essas perdas de pesos que ocorrem muito rapidamente, geralmente são mais às custas de líquido, às custas de massa muscular, e isso não é interessante que ocorra. Bom, passada essa fase inicial, também é feita uma análise da alimentação do paciente. Nós notamos assim que existe um certo padrão em termos de ingestão de carboidratos, né? Nós notamos que os pacientes que têm esse perfil, geralmente, contanto que eles nunca tenham passado por nenhuma orientação nutricional prévia, mas geralmente eles têm uma tendência a ter uma desproporção de carboidrato para proteína e a comer uma qualidade ruim de carboidratos, né? São os carboidratos extremamente refinados, as farinhas, os açúcares. Passada essa fase inicial, nós estabelecemos as metas intermediárias e as metas finais. Não basta nós passarmos para o paciente o que seria o ideal, né? Por exemplo, nesse caso, digamos que a pessoa precisa perder 20 quilos e 10 centímetros de cintura. Não basta você ter isso como uma abordagem inicial. Você tem que estabelecer um meio para você chegar num fim. Bom, inicia-se então o plano alimentar. Caso o paciente apresente algum distúrbio hormonal ou se beneficie de alguma medicação, é associada também à parte medicamentosa do tratamento. Também fazem orientações para a atividade física. Nós sabemos que, por exemplo, um paciente que esteja acima do peso necessita de pelo menos 1.000 calorias a mais de gasto com atividade física por semana do que uma pessoa que simplesmente quer manter o seu estado de saúde. Uma pessoa que atipicamente quer manter o seu estado de saúde bem, necessitaria fazer em torno de 30 minutos de atividade física moderada 5 vezes por semana. Agora, uma pessoa que deseja perder peso, que realmente tem que perder peso, essa recomendação praticamente dobra, né? Então, nós sabemos que a pessoa tem que lidar com um volume grande de exercício. Nós indicamos, caso a pessoa tenha algum treinador responsável ou um instrutor da academia, nós costumamos fazer uma carta, simplesmente com as recomendações para o profissional de educação física aplicar e também adaptar ao conhecimento dele. Passada essa fase inicial, nós temos que ter em mente o seguinte: a pessoa que tem essa tendência genética, essa tendência hormonal a juntar a gordura em alguns lugares, vai ter uma dificuldade maior de perder esses lugares, né? Quando essa gordura é subcutânea, quando ela fica debaixo da pele, nós conseguimos usar várias técnicas não invasivas, né, para eliminar o problema. Eventualmente, nós podíamos, discutindo com o paciente, encaminhar ele para algum colega cirurgião plástico para fazer uma cirurgia, uma lipoaspiração. Isso só em último caso, ou a necessidade seja imediata, né? Na verdade, busca-se simplesmente a mudança de padrão de vida da pessoa. Não basta você também fazer uma cirurgia sem você cuidar de tudo que levou até ali. Claro que em alguns casos isso é recomendável de início, mas de uma maneira geral nós sabemos que a gente tem passos intermediários para chegar lá. Então, como eu já lhe falei, hoje em dia a tecnologia evoluiu muito nesse sentido. Nós temos tratamentos com medicamentos, com equipamentos, com aparelhos.
que podem ajudar a pessoa a regionalizar a perda de gordura. O local onde seria o último que ela perderia habitualmente passa a ser o local prioritário quando nós mobilizamos essa gordura. Depois que a pessoa conseguiu mobilizar essa gordura localizada, nós estabelecemos novos parâmetros, calculamos novamente o percentual de gordura da pessoa. É necessário também uma reavaliação de todo o padrão alimentar para ver se a pessoa realmente incorporou as mudanças da sua rotina, e nós também fazemos a reavaliação dos fatores de risco dessa pessoa. Eduardo, me diga uma coisa, existe uma pergunta que eu quero fazer. Milagre não existe. A gente sabe que não tem como você perder peso sem ter essas três situações, né? Que é exercício físico, mudança no seu dia a dia na questão alimentar e os remédios que vão auxiliar você a perder de uma forma mais rápida, se necessário, né? Remédios que não trazem mal para a saúde de forma alguma, porque hoje a tecnologia está muito avançada. Mas a questão, eu não quero nem entrar no mérito da cirurgia plástica, mas as pessoas que às vezes fazem cirurgia de estômago, fazem cirurgia lipo e voltam a pegar o peso novamente. Isso está diretamente ligado ao quê? Ao psicológico da pessoa. Porque se a pessoa não se conscientizar que tem que emagrecer e não perdeu aquela gordurinha, vai lá e faz um ajuste, vamos dizer, naquele excesso que ficou depois de mudar, depois de 1 ano, ela já mudou a forma de vida, faz exercício. Aí sim a cirurgia plástica com mais consciência, ou tem muitas pessoas que vão mesmo, estou gordinho, vou lá e resolve. Na verdade, a cirurgia bariátrica ela tem um critério que tem que ser obedecido, né? Seria para pessoas que têm obesidade mórbida, né? Obesidade grau 3, o índice de massa corpórea acima de 40, né? Essa daí já poderia ser considerada indicada, contanto, obviamente, que ela tenha tentado um tratamento conservador antes, né? Uma mudança de hábito, atividade física, alimentação. Pessoas que têm obesidade grau 2, o IMC de 35 a 39,9, elas têm indicação de cirurgia bariátrica, contanto também que elas tenham tentado algum tratamento pregresso sem sucesso e tenham fatores de riscos, né? Tenham doenças que realmente o excesso de peso vai ampliar muito o risco e ela vai se beneficiar da retirada rápida desse peso pela cirurgia. É importante lembrar que o padrão, o estilo de vida de uma pessoa é a base de tudo. Nós temos alguns trabalhos que analisam pessoas pós-cirurgia bariátrica, em torno de 5 anos. A USP recentemente publicou um trabalho nesse sentido. E em algumas pessoas que apresentavam um componente de depressão, que relacionavam estritamente com a questão do peso, tiveram uma recidiva, né, um retorno de grande parte desses sintomas em torno de 5 anos depois da cirurgia, né? Ou seja, de repente a pessoa depositou muita esperança que a perda do peso fosse resolver todos os seus problemas, mas psicologicamente ela não estava adaptada à mudança do estilo de vida, né? É isso que eu costumo dizer. Então, o lado psicológico influencia muito. Nós tivemos, inclusive, uma entrevista com uma psicóloga que falava sobre isso. Ela atende os clientes, as pessoas que dependem da cirurgia bariátrica, mas ela falou, se a pessoa não tiver uma assessoria psicológica, nada vai adiantar. Realmente, ela tem que ter uma análise muito criteriosa, né, antes de fazer a cirurgia. Agora, assim, a cirurgia ela tem sua indicação, é uma indicação que realmente é bem estabelecida, tem pessoas que se beneficiam grandemente da cirurgia, mas isso é para um público limitado. A pessoa não deve encarar essa como uma primeira alternativa. Isso não vai resolver todos os seus problemas. Ela tem que primeiro pensar na mudança do seu padrão de vida, fazer uma autoanálise e avaliar o que levou ela, né, realmente a ter aquele excesso de peso. Obviamente, nem tudo é questão comportamental. Existem fatores hormonais, né, que são bem importantes. Uma questão até que às vezes tem uma interpretação errônea é que, por exemplo, as alterações de tireoide são muito responsáveis por excesso de peso. Nós sabemos que isso é a menor parte dos pacientes, é um percentual realmente pequeno.
Mas existem vários outros hormônios aí que tem que estar em equilíbrio, né? Tem a questão do sedentarismo também. A pessoa, mesmo não estando em excesso de peso, ela deve ter um padrão de atividade física frequente, regular, né? É isso que vai manter a saúde dela em dia. Mesmo porque a gente vê muitas pessoas diabéticas esses dias, até na TV Globo, eu acho que teve um Globo Repórter, mostrando uma moça magérrima e estava com diabetes. Então, não é a gordura que o torna diabético, é a forma com que você vive. Exatamente. O estilo de vida é a base de tudo. E nós devemos incorporar todos os avanços que a medicina fez nesse sentido. Desde a parte de alimentação, a parte de atividade física, as recomendações se tornaram muito mais específicas, né? Às vezes nós achamos que temos um padrão de atividade física adequado, um padrão de alimentação adequado, mas os detalhes fazem diferença. São pequenos detalhes que, ao longo dos dias, podem levar a pessoa a entrar nesse caminho. Então, gente, não perca mais tempo. Eu acho que chegou a hora de você sair da cadeira, sair da cama e falar: eu quero mudar a minha vida, quero viver melhor, quero ter uma qualidade de vida maior. Hoje está todo mundo dizendo que a vida do ser humano está aumentando cada vez mais. Os velhinhos tem mais velhinhos do que crianças nascendo, né? Isso é uma questão de quê? Qualidade de vida. Então, está aí para quem quer viver mais, viver feliz. Envelhecer todo mundo vai, cada um só que escolhe como quer envelhecer. E eu tenho a certeza que você que está me assistindo quer envelhecer muito saudável. Então, tire suas dúvidas mandando um e-mail para o Dr. Eduardo, fazendo as perguntas que você quiser, ou até vindo à clínica dele, marcando um horário para você poder saber, para você se conhecer. Ele vai te ajudar e a certeza é uma só: viver com saúde é viver melhor. Um abraço, muito obrigado, doutor Eduardo. Obrigado, Alexandre. O senhor é nosso convidado de carteirinha aqui, eu quero voltar novamente aqui, vamos esperar com que as pessoas façam algumas perguntas para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas do nosso telespectador, tá bom? Ok. Um abraço, muito obrigado, até daqui a pouquinho nós vamos estar com o doutor Oscar Villanueva.